hoje no nosso quadro de receitas da culinária chinesa, eu vou ensinar para vocês um dos maiores clássicos e trunfos da China, que são os baozi. Eu espero muito que vocês gostem, porque essa é uma das minhas receitas favoritas da vida. E agora vem a melhor parte, que é experimentar, e olha como que eles estão super fofinhos. Bora lá! Realmente é uma das melhores comidas que a China já inventou. Isso aqui é perfeito. Então, bora aprender a fazer. Hoje eu vou ensinar para vocês uma das melhores receitas já criadas pela China, que é o baozi. É aquele famoso pãozinho cozido no vapor com um recheio maravilhoso. E a massa é super simples e leva apenas 4 ingredientes super tranquilos de se ter em casa. Então, bora lá! Inicialmente, para a massa, nós vamos entrar com água morna. Esses fermentos comuns de pães mesmo. E açúcar. Vamos misturar bem esses 3 ingredientes e deixar o fermento ativando por cerca de 10 minutos. Isso é essencial para fazer com que o pão cresça mais ainda. Mexa muito bem esses 3 ingredientes para o fermento ativar bem. Isso vai fazer com que o pão cresça muito mais no final. Agora é só você deixar descansar por 10 minutos com um pano coberto por cima. Minutos já se passaram e o fermento foi super bem ativado. Vou dar só mais uma misturadinha aqui. E vou entrar com o nosso último ingrediente, que é a farinha de trigo mesmo, sem fermento. Você pode tanto sovar isso aqui na mão, quanto numa batedeira, que é o que eu vou utilizar aqui. Inicialmente vou colocar para poder bater em velocidade baixa, para todos os ingredientes se misturarem bem. Agora que todos os ingredientes já estão bem homogêneos e já começou a formar uma massa, eu vou subir a velocidade e vou deixar bater por cerca de 10 minutos. Dez minutos se passaram e olhem como a massa ficou. Ficou super bonita e já dá pra ver que ela está super macia. Agora eu vou retirar ela aqui da batedeira e vou sovar ela rápido, só pra ela poder ficar igual uma bolinha, e já vou levar pra poder descansar. Antes de entrar com a massa na bancada, vou dar uma untada bem rapidinho. Já vou colocar aqui. A gente vai sovar ela também bem rápido, que é só para poder trabalhar até ela ficar bem lisinha. E se você não tiver batedeira em casa, todo o seu processo vai ser feito assim. Bem devagar, esticando bem a massa para poder trabalhar o glúten. A massa já está bem elástica, como vocês podem ver. Está super fofinha. E agora eu vou dar uma enrolada nela pra gente levá-la para poder descansar. Olha como que ela ficou linda. Essa já pronta, eu vou colocar ela para poder descansar na própria tigela em que eu bati a massa. É só colocar bastante farinha de trigo no fundo e colocar plástico filme para poder tampar ela. Eu prefiro plástico filme do que colocar apenas um pano, porque ele retém a umidade dentro da massa. E isso é bem importante para não deixar ela ressecar durante esse processo. Prontinho, o plástico filme já está aqui bem colocado e eu vou deixar ela descansando por cerca de 1 hora, 1h30, até ela dobrar de tamanho. Enquanto a nossa massa está descansando, vamos preparar o recheio porque leva muita coisa. O baozi normalmente é servido com carne de porco, mas aqui eu vou fazer um mix de carne de porco com de boi. Mas vocês também podem ficar à vontade de fazer só de porco, só de boi, de frango, de tofu. Fica a seu critério a escolha do recheio e principalmente da proteína. E aqui para porco eu acabei escolhendo bacon porque eu queria que ficasse com um pouquinho mais de gordura, porque deixa ele super suculento no final. Para os legumes eu vou entrar com um repolho bem picadinho e aqui eu também já tinha picado um pouquinho de gengibre. Mesmo com a cenoura, para deixar eles bem pequenininhos assim, eu acabei fazendo no processador, porque na hora que a gente for cozinhar no vapor, é bem interessante que tudo fique bem cozidinho. Quanto maior, mais cru vai ficar no final. Vou entrar com cebolinha, com cebola e por fim, alho bem amassado com sal. Já ensinei vocês a fazerem óleo de pimenta por aqui e eu também vou adicionar ele como tempero porque dá muito sabor no final. E aí vocês podem colocar a quantidade que o seu coração mandar. Eu vou colocar umas 3 colherzinhas.
entrar com shoyu, vinagre preto misturado com óleo de gergelim. E agora vem a melhor parte, que é a gente misturar tudo. E eu vou fazer isso com a ajuda de uma luva, porque eu quero que fique muito bem misturadinho. E agora, e aos poucos, é só a gente ir amassando e misturando. Deixei misturado, ficou assim, desse jeito, super bonito. E agora eu vou reservar na geladeira e só vou tirar no momento em que a gente for rechear o nosso balde. A nossa massa já fermentou lindamente e eu vou mostrar pra vocês o tanto que ela cresceu. Olha o tamanho que ela ficou. Ela mais do que dobrou de tamanho. Então agora vamos abrir ela. Sempre uma superfície untada com bastante farinha de trigo. Agora vamos tirar ela daqui. Uma sovada super rápida aqui nela. Querendo ou não, a parte de cima resseca um pouco, porque ele está em contato maior com o sol. E ela está muito macia, tá uma delícia. Agora a gente vai abrir ela como se fosse um rolo bem grande. Olha o tanto que ela já abriu. Isso facilita muito na hora que a gente for porcionar com a massa mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui você pode porcionar também na balança, não tem problema, mas hoje eu vou fazer de olho. Vou cortar ela no meio. Agora as duas metades estão do mesmo comprimento e vou ir cortando. A quantidade de baúzinho que vai render depende do tamanho que você for fazer eles. Aqui eu vou fazer mais ou menos de um tamanho menorzinho para poder render mais. Então, basicamente, eles vão ficar deste tamanho aqui. Já porcionados, agora a gente vai enrolar eles bem bonitinho. Vou colocar um pouquinho mais de farinha de trigo. Vou abrir com as mãos e agora eu vou fechar para poder formar uma bolinha bem bonitinha. Desse jeitinho aqui. E agora eu vou repetir o processo. Abre e enrola. Dou o formato aqui com as minhas mãos. E já está pronto. Agora a gente vai enrolar o último. Vamos colocar eles para descansar uma última vez. Vou untar um prato com farinha de trigo, porque eles vão grudar assim que crescerem. E vou colocando um por um, com um bom espaço para poder deixar eles crescerem. Último descanso de 30 minutinhos. Passados os 30 minutos eu tive que colocar em 2 pratos porque eles cresceram muito. Olha que bonito que eles ficaram. Agora a gente vai abrir para poder rechear. A gente vai abrindo os pãezinhos, sempre com delicadeza, de vários lados, para ver se a gente consegue formar um círculo com eles. Olha aqui na minha mão, vou pegar uma colher de sopa de recheio. E aos pouquinhos a gente vai fechando, fazendo pequenas dobraduras desse jeitinho assim. No final a gente roda aqui em cima e está pronto. Eu mesma não sou muito habilidosa em fechar baú e eu comprei esse fechador aqui pela internet, que foi super baratinho, foi uns R$7. Você coloca o baú já fechado aqui dentro e fecha. Aperta bem, ele fica em um formato bem fechadinho, parecendo uma flor. Fechados, e agora a gente vai levar para poder cozinhar no vapor. Essa daqui é uma vaporeira tradicional de cozinhar várias comidinhas no vapor, incluindo o baozi. E se você não tiver uma dessa, que é um pouquinho de ter aqui no Brasil, vou te dar outra solução. Sabe essas peneiras de cozimento de brócolis ou de legumes a vapor? Vocês também podem colocar o baú aqui dentro. É só colocar um papel antiaderente aqui embaixo, em uma vasilha que ela encaixa bem.
Por exemplo, aqui ela ficou muito pequena, então o ideal é que a sua peneira caiba toda dentro de uma panela, mas que a água não suba até ela. Assim você vai cozinhar certinho. Como aqui eu tenho a vaporeira certa pra gente poder cozinhar, é só você escolher uma panela que caiba certinha a tampa aqui em cima. Certinho, porque isso é importante, porque todo o vapor que sai da panela com a água quente vai direto pro cozimento dos balls. E agora a gente vai deixar aqui por cerca de 10 a 12 minutos, isso vai garantir com que o recheio fique bem cozido também. Já tem 15 minutos que os baldes estão cozinhando e agora eu vou abrir para vocês verem. De encostar neles aqui, a gente já sabe que eles estão prontos. E agora eu preciso que você tome muito cuidado, porque toda a estrutura está muito quente. Não se esqueçam, esse vapor aqui está a 100 graus. Então, por mais que você ache que não vai queimar, pode se queimar. Então é só desligar o fogo, e vir com um pano de prato, com bastante cuidado, e retirar ele daqui. E esses daqui são os nossos baldes já finalizados e eles ficaram muito lindinhos. Eu coloquei uma cebolinha por cima para poder fazer uma graça. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado.